Olá pessoal, estamos aqui de volta, continuando o passeio pelos significados das casas astrológicas, e hoje a gente vai falar sobre a casa 7, 8 e 9. Então, a partir da casa 7 até a casa 12, a gente está acima do horizonte, tá? Ascendente, descendente, o Sol nasce, o Sol se põe, o Sol nasce, tá a pino no meio do céu, depois se põe, tá? Então, acima do horizonte. Então, a gente está falando de coisas mais públicas, e a casa 1 a 6, coisas mais íntimas, mais ligadas a 4, que é a intimidade. Então, da 7 para frente, até a 12, a gente está falando de coisas públicas, que estão mais ligadas ao meio do céu. Então, vamos lá. Casa 7. Casa 7, que é uma casa pública, que é uma casa pública significa que aparece, tá? O que é isso? Ela é oposta à casa 1. A casa 1 sou eu, o que eu decido, a minha vontade, como eu me coloco. Então, a casa 7 é o contrário disso, é o outro. Mas eu queria falar para vocês de sobre uma outra perspectiva, porque tudo bem, todo mundo que conhece um pouco de astrologia entende que a casa 7 é a casa do outro. Agora, não é qualquer outro, não é os amigos em geral, é uma coisa mais específica. Toda vez que eu tenho uma relação, eu e outra pessoa, então eu tenho duas pessoas, uma relação eu e outra pessoa, não é eu com uma galera. Eu com uma galera é casa 11. Agora, eu com uma outra pessoa é uma casa 7. Quando a gente tem essa relação de 1 para 1, a gente tem acontece uma coisa que se chama pacto. Pacto é, eu tenho um acordo com a pessoa. Eu sou amigo dessa pessoa aqui. Não sou amigo de todo mundo, mas eu tenho uma relação específica com essa pessoa. Isso é uma casa 7. Toda vez que eu tenho um pacto com alguém, eu tenho uma casa 7. E aí, tem uma coisa até irônica, que é o seguinte: que coisas que a gente tem, que tipo de pactos que a gente tem com uma pessoa? A gente tem o namoro. Se eu estou namorando, eu tenho um pacto. Ó, eu estou namorando com você, você está namorando comigo. Temos mais ou menos algumas obrigações. Nós temos uma combinação entre a gente. É mais ou menos isso, né? Então, eu tenho casa 7, é a casa do casamento, é do namoro, é do casamento. É uma casa de sociedade de negócio. Eu tenho um sócio. Então, eu fiz um acordo para poder ter uma sociedade. Então, eu tenho, sei lá, um restaurante em sociedade com uma outra pessoa ou com outras pessoas. São os meus sócios. Nós temos um acordo para podermos funcionar de comum acordo. Quando a gente se casa, a gente tem um acordo. Vamos morar aonde? Cada um vai dar tanto de dinheiro. Como é que a gente vai se organizar a vida? Quem cozinha, quem lava, quem faz isso, quem faz aquilo. A gente tem um acordo. O sócio, a sociedade de negócio, também é uma casa 7, porque a gente tem um acordo. E interessante que ela é também a casa dos inimigos ocultos. Eu acho muito irônico que o fato da casa do casamento ser a casa do inimigo declarado. A casa 7, que é a casa do casamento, é a casa do inimigo declarado. Irônico, né? Mas por quê? Porque quando eu tenho um inimigo declarado, que eu chego e falo, não gosto de você, é um pacto. Qualquer tipo de pacto é uma casa 7. Então entendam que se eu tenho um pacto de cooperação ou um pacto de agressão, é uma casa 7 também, tá? Que eu acho muito, muito interessante isso, mas é verdade. E aí, a gente pode até extrapolar uma coisa, que é o seguinte: quando a gente entra com um processo judicial, que é o litígio, a disputa é uma casa 7. Existe uma disputa, um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso também é uma casa 7. O litígio é uma casa 7. O processo judicial, que tem a ver com o enfrentamento de dois pontos de vista diferentes, é uma casa 7. Aí vocês vão falar, mas a casa 9 é a casa da justiça. É a casa da justiça porque tem a ver com crenças. O que é justo,
o que é justo tem a ver com a casa 9, que são as questões de justiça. Mas o conflito tem a ver com o inimigo declarado, é uma casa 7. Dá para diferenciar isso. Isso muitas pessoas confundem. Vamos para a casa 8. Casa 8, ela é por derivada a casa 2 da 7. Ou seja, é o recurso da pessoa com a qual eu tenho um pacto. Então é o recurso de terceiro. Então, se eu sou casado, é a renda da minha esposa, é o dinheiro do meu sócio, e aí a gente pode ampliar o dinheiro do outro, a gente pode ampliar em vários níveis. Eu gosto muito de um termo que se usa na astrologia, que é a gente falar de renda passiva. Todo dinheiro que eu trabalho para ganhar é a minha casa 2. Todo dinheiro que eu não trabalhei para poder usufruir é casa 8, é renda passiva. O que eu chamo de renda passiva? Se eu vou num banco e pego um empréstimo, é casa 8. Porque eu tenho uma obrigação a pagar, é uma casa 8. O eixo 2-8 é um eixo financeiro, a gente não pode esquecer disso, né? O que mais? Todas as minhas dívidas são casa 8. Tudo que eu tenho para pagar é uma casa 8. Se eu recebo pensão, se eu recebo aposentadoria, é casa 8. Não é a minha renda. Se eu estou recebendo uma pensão ou uma aposentadoria, eu não estou trabalhando para isso. Eu já trabalhei no passado, mas no momento eu não estou trabalhando. Eu estou recebendo pensão ou aposentadoria. Então é casa 8. É o dinheiro que veio por uma condição ligada a terceiros. Tá? É o outro. Tá? Então isso é casa 8 também. Que mais? Dívidas, financiamentos, aposentadorias são casa 8. A gente pode extrapolar em termos de recurso, casa 8 tem a ver com o recurso intangível. Enquanto a 2 é o recurso tangível, é o meu carro, os meus bens, aquilo que eu considero um recurso para mim, que eu posso fazer alguma coisa com ele, é casa 2. Aquilo que é intangível é casa 8. Então a gente pode... Casa 8 por exemplo, informações ocultas. Isso é um recurso, mas é um recurso intangível, é uma informação, por exemplo. Mas ela está escondida. A casa 8 tem uma analogia com Escorpião. Então é o oculto, é o que está... Eu gosto de usar essa expressão aqui. Está debaixo do tapete, está escondido. Casa 8. Então, o recurso intangível pode ser o segredo, o oculto. Pessoas que têm casa 8 muito predominante são pessoas que têm ligação, têm interesse por mistério ou conseguem descobrir coisas que foram escondidas, que ficaram ocultas ou ocultadas, segredos, etc. Ocultismo, mexer com recursos intangíveis ou poderes ocultos, ocultismo, macumba, magia, etc. Casa 8 tem a ver com isso. O que mais? E aí a gente está entrando, todo mundo deve lembrar que a casa 8 tem a ver com situações extremas, tá? O que é uma situação extrema? É quase morte. Isso também tem a ver com ocultismo, com magia, etc. Mas, por exemplo, todas as situações limites, que são crises, quase morri. Pela analogia com o Escorpião, que é um signo de extremos, é aquela questão escorpiônica de morte e renascimento. Então, todas as coisas que levam a situações extremas, que você tem que parar tudo para resolver, é a casa 8. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre saúde, que é a casa 6? Então, a casa 8, enquanto a casa 6 é a doença crônica, a casa 8 é a doença aguda, aquela a apendicite, para tudo e corre para o hospital. É tudo ou nada. Se você não resolver, você morre. Há situações gravíssimas, extremas, tanto do ponto de vista de saúde ou não, qualquer risco, riscos fortes, riscos à vida ou situações que você tem que parar tudo para resolver, casa 8. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar da casa 9.
Olha, casa 7, 8, 9 está chegando na 10. A 10 é o ponto mais alto do mapa, no meio do céu. Então a 9 é uma casa de elevação ao ponto máximo. Tá? O que é essa questão da elevação? Eu estou subindo de nível, mas eu estou subindo de nível do ponto de vista... eu estou me aprimorando para poder chegar ao meu ápice, que é a casa 10. Então é uma casa de elevação, de subir, de ampliar. Tudo que amplia os meus horizontes, que amplia a minha visão de mundo, eu estou no caminho, a casa 9 é quase 10, eu estou no caminho de ampliar minha visão de mundo para conseguir enxergar de uma maneira ampla tudo, para chegar no ponto mais alto. O processo de ampliação da minha visão de mundo, de expectativa de vida, etc., envolve várias questões. Envolve, por exemplo, as crenças. A casa 9 é a casa de crença. Então, eu começo a perceber que eu começo a crer em determinadas coisas, que pode ser, por exemplo, religião, ou pode ser filosofia, ou pode ser ética, ou pode ser justiça. Quais são os conceitos éticos mais elevados que me direcionam para chegar ao ponto mais alto do mapa? A gente pode chegar à casa 9 desse jeito. Tá? Que mais? A casa 9 tem a ver com tudo que é ligado ao exterior. Por quê? Porque ao tomar contato com outras culturas, eu vejo a diferença entre eu e o outro e eu amplio a minha visão a respeito do gênero humano. Olha só que interessante. Eu amplio tudo que amplia a minha visão, meu conhecimento de uma forma ampla, ou seja, elevada, o oposto da casa 3, né? A casa 3 é a coisa pequena. A casa 9 é o grande, é a grande visão de mundo. Então aí entram crenças, filosofias, ética, moral. Talvez mais a moral esteja ligada à casa 3, agora a ética, ou seja, a filosofia pura, o conceito daquilo que é justo, etc. Por isso que é uma casa de justiça. Tudo isso são questões de casa 9 e tudo que está ligado a coisas muito distantes de onde eu vim. Por quê? Porque isso também amplia minha visão de mundo, da humanidade, do ser humano, de como é que as coisas são. A casa 9 é a casa das grandes verdades. Tá? Era isso que eu tinha para dizer sobre as casas 7, 8 e 9. E no próximo vídeo a gente continua e fecha 10, 11 e 12. Prazer estar com vocês, eu sou Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Se você tem interesse em estudar astrologia, vem fazer um curso com a gente. Vai ser muito bom ter vocês conosco. Até o próximo vídeo.